Que bom, meu amigo professor, poder estar retornando aqui para mais uma lição, que é a lição Betel, lição de número 7, e nós vamos compartilhar um pouco de conhecimento. Eu sei que você já tem aquela preparação aí, e essa preparação que você tem aí, com certeza, de repente a gente pode agregar alguma coisa aí. Já vou até te pedir para você deixar o seu comentário aí para a gente compartilhar conhecimentos aí. Conhecimentos, ele é uma via de mão dupla, tá bom? Eu me chamo Agnaldo, somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Vou te pedir para você não sair daí, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito aí no nosso canal do Instituto Naiote, para que você possa estar sempre recebendo as novas notificações. O tema dessa lição 7 da Betel é relevante, que é a segunda oração intercessora de Paulo. O texto áureo diz assim: orai sem cessar. Primeira carta ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. E verdade aplicada, estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Quais são os objetivos dessa lição? Fica atento aí para esses objetivos, porque eles acabam sendo aí a tônica da sua aula, tá bom? Mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus, o nosso Pai. O texto de referência está em Efésios capítulo 3, do 14 ao 19. Nós não vamos ler para nós ganharmos um tempo aí, porque nós estamos aqui para dar um resumo, uma síntese, e não para nós darmos uma aula. É só compartilhar alguma coisa aí contigo, para ver, de repente serve aí para você, meu amigo professor, agregar aquilo que Deus tem lhe dado. Bom, o tópico 1 vai dizer, ó, o modelo ideal para achegar-se a Deus. A introdução diz assim, ó, na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora, faz uma oração para que se aproprie dessas riquezas. Isso aqui é de uma profundidade que nós não temos dimensão, tanto não temos, que eu vou perguntar a você e você vai falar para mim. Você ouve alguém orando, ou você mesmo já orou, para que Deus possa abrir o entendimento dos seus ouvintes, o entendimento dos seus alunos, para que Deus possa desbloquear a sua mente, a mente deles, para que eles possam entender a ciência da palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. Talvez nós não tenhamos ou não tivemos ainda essa preocupação, mas eu acredito que a partir dessa aula, o Espírito Santo vai falar conosco e vai nos dar condições da gente poder passar a fazer essa oração intercessora, para que Deus possa abrir o entendimento, não só o nosso, mas também daqueles que estão sentados para nos ouvir. Então, ó, que comece isso a partir de hoje, que comece isso a partir da sua aula. Quem sabe colocar a sua turma e fazer uma oração junto com ela, para que o Espírito Santo, para que o Senhor possa abrir a mente, desbloquear a mente. Só o Espírito Santo tem a senha que desbloqueia a mente nossa para a gente entender. Uma vez a gente entendendo a palavra, aí vem a segunda etapa. Qual a segunda etapa? Tirar da teoria para a prática. Mas se a gente não compreender
não tem como a gente sair da teoria para a prática. Primeiro eu preciso compreender. Depois que eu compreendo, eu pratico aquilo que eu compreendi. Não é verdade? Deixa o seu comentário aí a respeito desse assunto. Se tu tem feito essa oração, se você faz essa oração, se você vai passar a fazer a partir de hoje. Vamos passar a fazer a partir de hoje essa oração pela vida dos nossos alunos e pelas nossas também. Então, o modelo ideal de achegar-se a Deus. A oração é um dos grandes privilégios que um bom Deus tem concedido ao ser humano. É verdade, sabe por quê? A oração é um diálogo. Se nós não tivéssemos, se Deus não tivesse deixado, vocês precisam orar, porque a oração é o meio de vocês se comunicarem comigo. Vocês precisam orar, porque eu vou fazer as coisas acontecerem por meio da oração de vocês. Vocês acham que a gente ia orar? A gente não ia orar. Culto de oração já é algo com uma baixa imensa quando se fala de frequência. Mas nós vamos estudar alguns pontos aqui também para a gente entender um pouquinho por que os cultos de orações caiu em uma bancarrota sem fim, tá bom? O motivo da oração pelos Efésios. Então, o teólogo John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. A primeira oração que Paulo faz para que a mente deles seja aberta. Nós já entramos aqui nesse detalhe, para que eles tivessem a mente aberta para entender a palavra de Deus. A atitude da oração, a postura mais comum usada pelos judeus para se achegarem a Deus em oração é de pé, com as mãos estendidas. Na verdade, não existe uma posição certa. Quando eles chegavam a se ajoelhar, é porque já estava aí em algo extremo. Eles já estavam acreditando que precisava de algo mais. E aí eles se colocavam de joelho. Eu, particularmente, gosto de orar de joelho. Eu acho que a oração de joelho te quebranta mais, te diminui mais diante de Deus. Na minha concepção. Então eu gosto de oração de joelho. Mas tem pessoa que gosta de orar em pé. Tem pessoa que ora deitado. Não sei se ora, não sei se dorme, não sei. Mas tem quem diz isso. Então, você pode ter suas várias formas de orar. Em pé, deitado, sentado, andando, parando, de joelho. De joelho é aquele momento de você se entregar, de você colocar o seu rosto no pó e conversar, dialogar com Deus, abrir o seu coração, o seu íntimo para Deus. Então, a oração não existe um método certo dado pela Bíblia. O que a Bíblia manda é orar. Então não deixe de orar. É melhor uma oração. É pior do que uma oração não respondida é uma oração não feita. Uma certa feita eu ouvi um pastor falar: nem sempre como eu oro, Deus age. Mas sempre quando eu oro, Deus age. Então a oração é uma bomba atômica. A oração, primeira pessoa a ser atingida pela oração somos nós. Uma pessoa que ora tem a sua vida mudada. Gente, quando eu falo de oração de verdade. Não falo daquela reza que a gente faz às vezes de 30 segundos, já pensa em levantar, já pensa em acabar. Eu falo aquela oração onde você curte Deus, curte Deus, onde você tem prazer em estar ali falando e rasgando o seu coração para Deus e adorando a Deus. Primeira pessoa que sofre a ação dessa oração é quem ora, e depois vem aí as circunstâncias pela qual nós estamos orando. Então, uma atitude de oração, essa expressão deve escrever mais a estreita relação do amor, comunhão e preocupação. Paulo se coloca em oração por preocupação pelos seus ouvintes. O alvo da oração, eu sempre ensinei aqui, né, gente? Olha, fala de Deus para os seus alunos, fala dos seus alunos para Deus. E Deus vai falar para você dos seus alunos. Ou seja, coloque os seus alunos na mão de Deus, porque Deus tem a comida certa para dar a eles. Você prepara a aula,
mas a mensagem da aula vem do céu, vem do Pai das Luzes, vem do Espírito Santo. O alvo da oração. Qual era o alvo da oração? Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade no momento em que nós dirigimos ao Pai em oração. Quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai. Orar é falar com Deus, e quanto mais sincero for o diálogo, mais agradável seremos à vista do nosso Pai. O alvo da oração. Toda oração tem que ter um alvo. É pela sua vida? É pela vida de outrem? É por uma causa? É para comunhão? É para relacionamento? Então, alvo. Quando a gente tem um alvo, automaticamente nós vamos ter um foco. Eu sempre gosto muito de oração que ora buscando Deus. Uma oração que externa a fome, a sede por Deus. Essas orações pedintes, parece que você está esperando cair alguma coisa, sempre pedindo. Aquela de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas. Qual o nome delas? Dadá. Então, essa oração da sanguessuga, da Dadá, é isso mesmo, é da Dadá. Me dá, Deus faz, Deus acontece, Deus me dá. Não, essa é secundária, porque se nós buscarmos a Deus, todas essas coisas, 6:33 de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o que está antecedendo o texto ali, o suprimento, nos serão dadas, serão acrescentadas a nós. Então, eu acho que o ponto da oração primário deve ser buscar a Deus. Por exemplo, quando Paulo está intercedendo aqui, ele está intercedendo para que haja na mente dos efésios uma iluminação. É uma oração de cunho espiritual. Paulo poderia estar orando para Deus tirá-lo da prisão. Se fosse nessa teologia triunfalista, aonde nós estamos humanizando Deus e divinizando o humano, talvez a oração fosse: Senhor, mata esse soldado que me prendeu. Senhor, mata esse soldado que toma conta de mim aqui na escolta. Olha que diferença, como a gente não sabe orar. Aprendemos a orar de maneira errada, nos vingando, nos divinizando, mandando em Deus, obrigando Deus a fazer como se Deus estivesse ao nosso serviço. Mas Paulo não, ele poderia estar fazendo essa oração que a gente vê por aí pelas igrejas. E o que está matando, inclusive, os cultos de orações, é justamente essas orações que eu não sei se é macumba, se é feitiçaria. Eu sei que de Bíblia ela não tem nada. Mas aprenderam a orar assim. Não, porque Deus é juiz, porque Deus vai julgar, porque... Adora a Deus, e Deus faz aquilo que lhe compete fazer. Você não tem que ficar clamando aí, igual a gente vê as pessoas criando um sentimento de vingança, inclusive na oração. Por isso que os nossos cultos de orações, eles estão vazios. Por quê? Porque você vai para o culto de oração, chega lá, tem uma oração morta, uma oração fria, uma oração fruto de pessoas que não mantêm uma vida de oração, mas quando pega o microfone, ele lembra do nome de todo mundo e você fica ouvindo nome por nome, nome por nome. Eu chamo isso de oração chamada. E parece que você tem que ficar respondendo: presente, 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 faltou, esse aí faltou. Isso cansa o ouvinte que está ali para confirmar, para dar um aleluia, para falar amém, Senhor abençoa, alcança, abre a mente, abre o entendimento, para estar ali confirmando. E muitas das vezes esse sistema fora da centralidade da Bíblia nos afastou de Deus. Vamos lá aqui para o tópico 2. Tópico 2, a oração por uma vida de plenitude. A fonte da plenitude. O 2:1 diz:
De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo de Almeida, a palavra plenitude fala da abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, liberando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Plenitude fala daquilo que é pleno, que é completo. Então, se você pega um copo e enche ele de água, tem a boca, ele está pleno. Uma plenitude de Deus na nossa vida é Deus tomar conta de todo o nosso ser. É Deus ser pleno em nós. Dos pés à cabeça, junta, medula, célula, tudo ter de Deus, tudo ser possuído por Deus. É mais ou menos nessa tônica que Paulo está falando da importância da plenitude. Aí quando eu leio esses textos, examinando o texto na Bíblia Sagrada, a gente percebe o quanto estamos longe de Deus. Como estamos brincando aí com esse negócio de sermos crentes. Precisamos dessa plenitude, precisamos buscar essa plenitude de Deus. Então vamos aqui às riquezas do poder celestial em Cristo. As riquezas do poder celestial em Cristo. 2.2, tópico 2, subtópico 2. O princípio da oração de Paulo é para que os cristãos conheçam essas riquezas da glória de Cristo e sejam corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. É necessário enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus. Ou seja, primeira oração, Paulo ora para que eles tenham a mente aberta, sejam iluminados para entender. No capítulo 3, porque no 4 e no 5 e 6, Paulo vai começar a falar de prática. E no capítulo 3, aqui ele já começa a falar que eles precisam serem cheios desse poder. Esse poder possuindo eles, para que eles possam começar a prática. A vida cristã, ela é prática na sua essência quando o poder de Deus está atuando em nós. Porque é o poder de Deus que nos capacita a fazermos a obra de Deus. A gente precisa ficar brigando para fazer a obra de Deus. A briga, a contenda, é obra da carne. Então não adianta a gente falar, não, porque o diabo se levantou, a irmã se levantou contra mim. Não, isso é obra da carne. Isso é fruto de pessoas com a natureza carnal aflorida. Filipenses 4:1. Paulo preso em Filipos, assim como ele preso ele em Roma, ele manda a carta para Filipos, assim como ele manda de Éfeso. E ele fala assim, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintais o mesmo. Essas duas irmãs tinham um problema de relacionamento. Mas tomavam ceia, comungavam, cantavam na Sibe, iam para o culto, congregavam juntos, mas tinham um problema de relacionamento. Uma, quando via a outra cantar, criticava, procurava os erros. Eu estou só parafraseando aqui para a gente entender. Paulo falou, vocês sintam mesmo no Senhor, têm o mesmo propósito, vocês estão servindo o mesmo Deus, congregam juntos. Não dá. Qualquer coisa, se você tiver uma experiência dessa daí, deixa o seu comentário. Ele vai falar, a habitação de Cristo no coração. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega katoiken, que se aplica a uma residência permanente em oposição a uma residência temporal. Isso aqui é importante. Por que é importante? Eu vou ler até um texto aqui, porque o habitar indica uma ideia de moradia, e não de passagem, de hospedagem. O que eu quero ler aqui? Eu quero ler um texto de 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10, diz assim, façamos-lhe, pois, em cima
um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Está falando de Eliseu, mulher de Sunem, falando de Eliseu, que ela vai fazer um cômodo na parte superior, na laje, para que quando ele fosse lá, ele pudesse se hospedar. Deixa eu ler o texto aqui numa outra versão. Outra coisa importante, meu professor, não deixa de ler a Bíblia em sala. Peço aos seus alunos para estarem abrindo a Bíblia, manuseando a palavra. Isso é importante, a escola bíblica. Vamos construir um quarto para ele lá em cima, no terraço. Estou lendo na Viva, dá para você entender melhor. Vamos construir um quarto para ele lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Ou seja, era só uma hospedagem. Mas aqui, o que Paulo está pedindo a Deus é que o Espírito Santo, na sua plenitude, possa habitar na vida dos Efésios. Até porque é um povo carregado de idolatria, de uma vida profana, insana, precisava de Cristo, precisava de Deus, precisava de uma plenitude, precisava de uma habitação plena. E esse é o pedido de Paulo. Olha que preocupação que Paulo tinha com a vida espiritual, glória da igreja. Você se preocupa com a vida espiritual dos seus alunos? Meu amigo professor, meu amigo pastor, qual a sua preocupação nesse cunho de vida espiritual? Você tem se preocupado? Tem sido isso uma tônica na sua vida, a preocupação com uma igreja edificada, com uma igreja plenamente ensinada na palavra e que seja provocada nela uma vontade de buscar a Deus e uma vontade de ter Deus, de conhecer Deus, de ter mais de Deus para viver Deus? Olha, essa lição é uma lição muito boa, e é importante que a gente, vou fazer uma anotação aqui, é importante que ela seja levada a sério na hora de ensinar. Espiritualidade, professor, oração, busca a Deus, jejua, empolgação, sinta ferver em você a palavra. E o amor de Cristo no 3 para a gente fechar. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar o amor de Cristo, fortalecido no amor de Cristo. E ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores para o amor, para expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse. Ele junta duas metáforas, uma botânica e outra arquitetônica. Arraigados e alicerçados. Ele as compara a uma árvore bem arraigada e a uma casa bem edificada. E o amor é, na verdade, o cimento que liga, as raízes que faz a árvore estar bem arraigada. E o cimento, a cola que dá boa base a uma obra arquitetônica. Não podemos viver um cristianismo onde o amor não seja o ponto mais alto. Senão nós estamos vivendo qualquer outra coisa menos o cristianismo. 3.2 diz a dimensão do infinito amor de Cristo. Paulo diz que estando arraigados e fundamentados em amor, poderemos compreender as poderosas dimensões deste mistério. Ou seja, uma vez que a gente consiga compreender, que a gente consiga nos enraizarmos, nós vamos compreender o amor de Deus de modo que nós não merecíamos, mas esse amor nos constrangeu e nos levou para mais próximo
de Deus. E ele vai falar, o amor de Deus tem largura, e essa largura pode ser vista de todos os relatos contidos nos evangelhos. Tem comprimento, e tem altura, e conduz o espírito das pessoas para o alto, até a própria presença de Deus. Mas a beleza desse amor se revela também em sua profundidade, pois ele encontra todos, até mesmo os que se encontram na mais terrível miséria e depressão. Esse amor multifuncional, ele uniu, ele quebrou a separação, a barreira de judeu e gentil e formou uma família. Olha que amor. Família que tem amor é família que vence todos os obstáculos junto. E essa é a família de Deus. Que o amor de Deus alcance também a sua família, meu amigo. O amor de Cristo excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede o entendimento humano porque palavras não podem defini-lo ou explicá-lo. Porém, mesmo sem saber como discerni-lo, ele não é um amor impossível. Através da experiência vivida, nós podemos senti-lo de maneira multiforme. É um amor que, na prática, pode ser provado no coração daqueles que são salvos. 2 Coríntios 5,7, se agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Vida nova, caminho novo, progresso, desafios, mudanças, atitudes novas. Esse é fruto do Evangelho, que é vivo, que é poderoso e que é composto do amor. Glória a Deus por esse Evangelho. Para nós concluirmos, amigo, o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Oh, amor! Glória a Deus pelo amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não tem fim, não tem limites e se estende e vai nos alcançando quantas vezes for necessário. Graças a Deus pelo seu amor. Conclusão, o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerces desse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Romanos 5,5, deixa eu ler aqui para a gente entender e estamos fechando a nossa lição. Glória a Deus por essa lição maravilhosa. Olha, 5,5 de Romanos diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Oh, glória! Maravilhoso amor de Deus. Meu amigo professor, sempre eu deixo aquela dica, vá com gana e entusiasmado para a sua aula. Eu quero deixar uma indicação de 2 livros sobre oração, que eu tenho certeza que se você ler e mantê-los sempre perto de você, eles são capazes de impactar a sua vida e te lançar de bruço diante de Deus. Bíblia sempre em primeiro lugar. Não deixe de ler a Bíblia, até porque a Bíblia fundamenta a sua oração. Bíblia fundamenta a sua oração. Essas orações descentradas da Bíblia é fruto de alguém que não está lendo a Bíblia e acaba fazendo uma oração mais de desabafo do que de uma oração concentrada em Deus. Olha, esse livro aqui, O Homem que Orava, de John Ryder, um livraço. Eu já li mais de uma vez, vale muito a pena. E outro, Poder pela Oração, de A.M. Boldes. Que livro, que livro. Deus que nos ajude. Isso aqui é soco na boca do estômago. Vale muito a pena o confronto que a gente tem sobre oração. Tá bom? Amigo, um grande abraço. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Boa aula. Que o Espírito te ilumine e te use
poderosamente. Fique com Deus. Eu estou indo embora.